bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero levar vocês para um lugar que eu ainda não tinha mostrado em vídeos, mas que é um lugar que eu conheço bem e que eu tenho uma relação muito próxima. Vou levar vocês para Dresden, no leste da Alemanha. O final de ano tá chegando, mas as viagens ainda não acabaram. Eu tenho várias viagens até 2026, mas essa viagem especial eu gostaria muito de mostrar para vocês. Primeiro porque Dresden é uma das cidades mais bonitas da Alemanha e no meu caso eu adoro a Alemanha, então é sempre bom poder voltar. Mas também em 2019 eu fui convidada pela STR University, no campus de Dresden, a dar um módulo para o curso de bacharelado em gestão da hotelaria. E aí eu dei o módulo e fiquei muito feliz porque foi a minha primeira vez dando aula em inglês e a minha primeira vez trabalhando na Alemanha. Então isso ficou muito no meu coração e aí muitos anos depois, então em 2025, fui convidada novamente para voltar para Dresden. Dessa vez eu não vou dar só um módulo, vou dar 2 módulos. E eu tô feliz porque Dresden é uma cidade que eu amo, eu tô feliz porque Dresden é a cidade que me abriu as portas para uma carreira internacional. E tô feliz de estar de volta. Quero mostrar para vocês tudinho e para comprovar como Dresden é bonita. Esse daqui é o aeroporto de Brandenburg, que é o novo aeroporto de Berlim. O aeroporto é bem novo mesmo, ele foi aberto em 2020, quer dizer, ele tem só 5 anos. E acho que o que mais marca esse aeroporto é porque ele demorou 24 anos para ser construído. Então tiveram vários problemas durante a obra, questões da própria obra, crises econômicas, e teve problemas com cabeamentos, com sistema de alarme de incêndio, mas finalmente eles conseguiram abrir e é muito bom, gostei bastante. Para ir para Dresden, eu preferi então ir até Berlim, porque era um trajeto mais prático, e depois pegar um ônibus até Dresden, que é um ônibus da Flixbus. E é bem facinho, olha, saindo aqui da entrada do aeroporto, fica o estacionamento de ônibus. E aí, ó, lá, aquele ônibusinho verde já é o ônibus da Flixbus que leva para Dresden. O ticket custa R$10,99 e vai demorar pouco menos de 2 horas, 1h50. Olha que lugar mais romântico. Isso daqui é Dresden. Então a gente já está na parte mais antiga da cidade. E na minha frente tem esse edifício aqui, que é o Swinger, que eu vou levar vocês agora. O Swinger é hoje uma coletânea de museus, são vários museus no mesmo espaço e tem uma arquitetura maravilhosa. Mas também aqui a gente vê o fundo da ópera, que é a Semperoper, que é a ópera de Dresden. Ai, esse dia também ajuda. Tá um frio, mas tá maravilhoso. E aqui tem a entrada oficial do edifício. Já dá para ver que lindo que é, né? Olha, tudo folhado em ouro. Muito lindo. Tudo isso é parte de um conjunto de museus. Vamos entrar lá dentro e vocês vão ver como é lindo lá dentro. E chegamos no quintal de Swinger, onde é possível ver toda a grandiosidade do edifício. Então ele circunda toda essa área, tudo em arquitetura barroca. Eles dizem que a arquitetura barroca que você vê aqui em Dresden é o melhor exemplo do barroco alemão. Dura que esse sol aqui não vai dar para ver a grandiosidade dos detalhes dessa construção. Olha que coisa mais linda! Isso foi parte do palácio dos reis poloneses no século XVIII e hoje congrega vários museus, entre eles o Museu dos Grandes Mestres, que tem pinturas de grandes mestres das artes
mas também tem um museu de porcelana, porque o rei polonês era louco por porcelana. Então ele tem uma coleção de porcelana chinesa, coleção de porcelana europeia, tudo isso em um único lugar. Gente, deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Eu já morei na Alemanha e no tempo que eu morei na Alemanha, eu costumava brincar que eu era a sensação do país. Porque eu levava tanta cantada que eu estava me achando. E agora, depois de tanto tempo, vocês acreditam que eu estava filmando o palácio e acabei de levar a cantada de um alemão? Até fiquei sem graça, mas aí ele sentiu que não ia dar certo e ele foi embora. Esse edifício é o Residenz, que é o antigo palácio real dos reis da Polônia. E do ladinho do palácio fica a igreja do palácio, que é um outro exemplo barroco muito bonito. Vocês vão ver que a cor dos edifícios ela é meio escura. Isso não é proposital, tá, gente? Esse tom escuro é por conta da poluição, né? Lembrem que esses edifícios aqui são do século XVIII, mas eu acho lindo esse tom escuro, eu acho tão charmoso. Claro que para tirar esse tom escuro eles precisam fazer uma limpeza com laser. E essa limpeza com laser, além de ser muito cara, também leva muito tempo. Então eu, Vanessa, adoro esse tom escuro em todas as construções de Dresden. E bem do ladinho daqui da igreja, a gente tem esse edifício super imponente, que é a Semperoper, que é a ópera de Dresden. Dresden sempre foi conhecida por ser uma cidade muito cultural. Eu já fiz uma visita guiada aqui na ópera, eles têm visita guiada cada hora, mas a visita em inglês é apenas a 1h da tarde. Eu fiz há muitos anos atrás uma visita, não consegui pegar a visita em inglês e fui caprichosinha ao fazer a visita toda em alemão. Então imagina 1h escutando todas as explicações em alemão. Entendi, sei lá, 5, 10%, mas é um lugar maravilhoso e que vale a pena a visita com certeza. E aqui é o fundo do Zwinger que eu mostrei para vocês. Essa é uma das entradas para o Palácio Residenz. O que eu gosto desse portal é os detalhes da entrada. Dá para ver as esculturas aqui que são maravilhosas. Acho que não dá para ver tanto em detalhe, porque como eu falei, parte das pedras estão bem escuras. Mas ainda assim, olha que lindíssimo. Mas o mais importante aqui dessa região é esse mural que eu vou mostrar para vocês. Esse mural se chama Fürstenzug e é um mural muito especial porque ele foi feito no século XIX. Antigamente ele era uma pintura que contava um pouquinho da história da família Wilhelm. Mas aí no começo do século XX, essa pintura foi substituída por azulejos de Meissen. Meissen é uma cidade que fica aqui pertinho de Dresden e é conhecida como a cidade da porcelana alemã. Essa fábrica de Meissen é conhecida como a primeira fábrica de porcelana da Europa. Eu não sei bem se eles são realmente a primeira fábrica de porcelana da Europa, porque se você for ver a Royal Delft na Holanda, eles vão dizer que eles fazem porcelana desde o século XVII e Meissen começou a fabricar porcelana no século XVIII, então tem uma diferencinha. Mas de qualquer forma, a qualidade da porcelana de Meissen
é extraordinária e esse trabalho também é extraordinário. Olha isso, tudo em azulejos de porcelana. Ela conta todos os reis, duques da família Willem e ela está localizada num lugar divino. Olha isso daqui, não parece cenário de um filme, parece que não é real. E isso daqui é Dresden, maravilhoso. Essa igreja na minha frente é a Frauenkirche, que é possivelmente a igreja mais famosa de Dresden. Não só porque foi uma igreja muito importante durante o século XIX, começo do século XX, mas também ela é um símbolo da cidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade foi bombardeada e a igreja ficou aos pedaços, pois o pessoal aqui de Dresden não desistiu e reconstruiu a igreja como era antes da Segunda Guerra Mundial. Então, todos esses pedacinhos que vocês estão vendo aqui, ó, é uma reconstrução do que a igreja já foi. E aí ela se transformou num símbolo de resistência, de perseverança e de que tempos melhores podem vir. A entrada na igreja é gratuita e eles fizeram um restauro muito bonito, mostrando um altar de ouro maravilhoso. Vale a pena a visita. Peraí. A Vanessa do futuro tá voltando aqui porque eu acho que eu devo uma explicação para vocês de um pouquinho de história. Por que Dresden, uma cidade de pouco mais de 500 mil habitantes, é uma cidade tão bonita, tão encantadora e uma das cidades mais bonitas do país? Essa região é chamada de Saxônia. E a Saxônia foi um reino que foi muito importante por um período muito longo de tempo. Quem era o rei da Saxônia era também o rei da Polônia, o Augusto II. Então, o Augusto II, ele era rei da Saxônia, mas também rei da Polônia e da Lituânia, quer dizer, ele tinha em seu poder um grande território e um território com muita história e cultura. Augusto II, ele decide mudar para Dresden e ele era um grande mecenas das artes, investia muito em arte, era louco por porcelana, tanto que a porcelana começou a ser fabricada na Alemanha porque o Augusto II era louco por porcelana. Então, nessa época, o Augusto II investiu muito em edifícios, investiu em cultura, criou vários museus, foi um dos primeiros museus da Europa para expor essa grande coleção que ele tinha para o resto da população. Então, ele transformou Dresden nessa cidade imperial, nessa cidade bonita, e os resquícios de toda aquela história, ela tá por ali, por todos os cantinhos, mostrando o quanto era uma cidade que foi importante e hoje se tornou referência no mundo. A gente tá aqui nesse bulevar super charmoso e ele é um bulevar que dá de frente ao rio Elba. Eu falei para vocês que Dresden é cortada pelo rio Elba e aí o centro de Dresden é dividido em duas partes. Essa parte na minha frente é conhecida como Neustadt, que é a parte mais nova do centro da cidade. E esse outro lado da margem do rio Elba é a Altstadt, que é a parte mais antiga da cidade de Dresden. Essa parte aqui é conhecida como a parte barroca. Então, grande parte dos
edifícios são edifícios do século XVIII e eles são em estilo barroco. Esse mesmo é mais estilo neoclássico, mas muitos em estilo barroco. Essa parte aqui é a parte que foi construída durante o período que os reis poloneses moravam aqui em Dresden. E a parte do outro lado do rio é uma parte um pouquinho mais moderna. Quando eu falo moderna, não é moderno, é uma parte neoclássica do final do século XIX, começo do século XX. Eu, Vanessa, amo as duas partes. Eu acho que são lindíssimas, encantadoras e vale a pena conhecer as duas. Mas esse bulevar também é uma delícia para a gente andar e aproveitar um pouquinho desse charme de Dresden. Esse daqui é o interior do Residence, que é o Palácio Real. E eles têm vários tipos de visita. Eles têm a visita tradicional, onde você conhece todos os apartamentos e as salas do palácio, mas também tem a visita até as joias. Então, se você for conhecer só a parte histórica das joias, fica 16 euros, mas se você pegar o combo do Palácio Real com as joias, ele vai ficar 28. O Palácio Real ele é como se fosse dividido em duas partes. A primeira parte é onde ficam as joias reais. Essa parte fica num lugar bem escondidinho, que tem as salas no estilo barroco e é onde tentaram assaltar, na verdade não só tentaram, como assaltaram e roubaram parte do patrimônio do museu em 2019. Essa parte do museu, infelizmente, eu não posso mostrar para vocês, mas eu vou tentar colocar uma foto aqui. A outra parte do Palácio Real é onde ficam os quartos reais, é onde fica o Museu das Armas. Esse fica onde eu estou nesse momento, é muito interessante, vale super a pena. E Dresden tem uma das maiores coleções de armas da Europa. Olha isso daqui, ó. O prédio é em estilo todo barroco. Claro que grande parte dessa arquitetura se perdeu durante a Segunda Guerra Mundial, mas eles conseguiram reestruturar e organizar toda a exibição de novo. Aqui é o Museu dos Grandes Mestres, que foi um museu construído para abrigar todas as pinturas, esculturas e artefatos que pertenciam à família da Saxônia, ao príncipe da Saxônia. Então, todo esse patrimônio está nesse edifício muito bem estruturado e é possível fazer uma visita. O ingresso custa 16 euros e olha, é fascinante. Tanto a estrutura do museu, que é maravilhosa, o patrimônio do museu, meu Deus do céu, todos os grandes mestres que vocês possam imaginar. Não só italianos, mas também os flamengos, os franceses e até arte alemã. Mas o que eu mais gostei nesse museu foi que no primeiro andar tem uma ala só para o Canaletto. Mas quem que é o Canaletto? O Canaletto é um pintor veneziano muito famoso, mas Canaletto esteve aqui em Dresden e pintou vários retratos e várias pinturas, mostrando um pouquinho da história de Dresden. Turistas que vêm para Dresden, eles só ficam na parte mais antiga da cidade, que eles chamam de Altstadt. Mas eu mesmo sou uma pessoa que sou apaixonada por esse lado aqui, que é considerado o Neustadt. Não é tão novo assim, né? São construções do final do século XIX, começo do século XX, mas eu acho muito, muito, muito charmoso. As ruazinhas são lindas. E eu acho que vale a pena perder algumas horas andando por aqui. Então fica a dica para vocês.
Tô aqui naquela que é considerada a loja mais bonita de laticínios do mundo, que é a Hebroden Food, que fica em Dresden. E é uma loja do final do século XIX, de 1892. E o que ela tem de diferente? Ela tem esses azulejos característicos que fizeram ela se transformar num atrativo da cidade. Esses azulejos são lindos, lindos, lindos. Assim, chegar aqui e ver isso pessoalmente é uma preciosidade. Eles oferecem vários produtos de laticínio. Então, você vai ver queijos, vai ver até leite condensado. É muito, muito legal. Esse é um daqueles lugares que vale a pena conhecer pelo valor histórico, pela beleza. Recomendo. Olha que lindas embalagens históricas. Esse daqui é um creme de caramelo. E esse daqui é o leite condensado. Ai, que vontade de levar. Nossa, lindo demais. E essa loja toda linda, isso transforma a visita ainda mais especial. E assim termina mais um vídeo. Então espero que tenham gostado de Dresden. Para mim, a cidade continua linda, organizadíssima, limpíssima, charmosa, tudo e um pouco mais do que você pode esperar de um destino europeu. Eu espero que vocês tenham gostado. Me digam qual que é a parte que vocês mais gostaram, qual o atrativo que mais chamou a atenção na cidade. Me digam também se gostariam de visitar Dresden, se interessou vocês ou se vocês começaram a lembrar alguma outra visita que já fizeram para o destino. Então, se vocês gostaram do meu vídeo, vamos lá, dá um joinha para mim me incentivar a fazer outros vídeos para vocês. Eu viajo bastante, o mundo inteiro. Seria muito legal se eu pudesse levar vocês comigo em todas essas viagens. Então, deem um joinha, apoiem meu trabalho, deixem um comentário. Obrigada pela paciência, pela audiência e boa viagem.